Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Apocalipse, último livro e último capítulo da Bíblia. Nós vamos ler capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus com o tema O Último Convite na Bíblia. E nós vamos ver esse convite aí nesse versículo que nós vamos ler agora em Apocalipse 22, 17, que diz assim: O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Vamos orar e pedir a ajuda do nosso Senhor para entender um pouco mais da palavra dele. Senhor, toda a glória, honra, louvor seja dado somente a Ti, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de nos aprofundar um pouquinho mais na Tua palavra, estudar mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Fala conosco poderosamente, Senhor, mesmo sendo um texto que nós já lemos várias vezes, Senhor. Dá uma nova interpretação a nós, que nós possamos ver, Senhor Jesus, nuances, Senhor, da Tua palavra que nós nunca tínhamos visto, Senhor. E que essa palavra seja viva, seja eficaz, Senhor, seja transformadora, Senhor, nas nossas vidas. Nós estamos, Senhor, nos colocando à disposição do Espírito Santo para que Ele possa agir dentro de nós através dessa palavra. Colocamos cada vida que está conosco, Senhor, seja presencialmente, seja virtualmente, à disposição da ação do Espírito Santo, Senhor. É isso que nós Te pedimos em Teu nome e para a Tua glória. Amém. Glórias a Deus. Vocês podem se sentar. Nós vamos aí falar um pouquinho sobre o último convite na Bíblia. Como eu falei, esse aí é o último capítulo do último versículo da Bíblia, né? Ou do último livro da Bíblia, que é Apocalipse, e o último capítulo é o capítulo 22. Esse versículo que nós lemos aqui é um dos últimos, né, da Bíblia. E se a gente fizer uma comparação aí, normalmente nos cultos aqui, nós fazemos uma pregação e no final do culto tem o que a gente chama de apelo normalmente, né? O apelo é um convite, né? Para as pessoas os pecadores, as pessoas serem salvas, né? Alcançarem a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas que se afastaram também, se voltarem, se reconciliarem. Normalmente isso aí é feito na parte final do culto, né? Ou se não, também é dada uma oportunidade também no final do culto, normalmente, de fazer uma oração por aqueles que estão com necessidade, que têm algum objetivo para entregar ao nosso Senhor. Nós sempre fazemos também no final do culto. Normalmente esse convite, né, é sempre feito depois da pregação, no final da pregação. E se a gente fizer uma analogia aí, nós lemos aí um convite depois de toda a Bíblia, né? No final da Bíblia. Ou se a gente for olhar simplesmente para o livro de Apocalipse, tem um monte de profecias lá, de visões do futuro, e depois disso veio esse convite que nós vemos. E nós vemos que a própria Bíblia, nela toda, do começo ao fim, tem muitos convites. A gente vê logo no comecinho na Bíblia, lá em Gênesis 7:1, o Senhor falando para Noé, entra na arca tu e toda a tua casa. Ele já estava fazendo um convite ali de resgate da família de Noé. E se a gente for começar a analisar a Bíblia toda, olhando assim, e analisando o que é convite ou não, a gente vai ver assim aproximadamente umas 2.000 vezes o Senhor fazendo convite, convidando as pessoas para virem até Ele. Nosso Deus é um Deus que
sempre quer as pessoas vindo até Ele. Ele não afasta, Ele quer que as pessoas se acheguem a Ele. E esse último convite que nós vemos, assim, é característico do nosso Deus, e nós vamos dar uma estudadinha mais a fundo nesse convite. E eu vou querer destacar aqui 4 aspectos aí desse convite que nós lemos nesse versículo de Apocalipse 22, 17. Primeiro, o próprio Espírito Santo, o Espírito diz, vem. E a gente pode entender que isso aí é um trabalho, quase um fardo para o nosso Senhor. É o Espírito Santo que convida as pessoas para a salvação. Às vezes a gente pensa que nós temos que ir lá fazer as pessoas convencerem de alguma coisa. Nós temos que fazer aqui, é plantar a sementinha, falar alguma coisa, mas quem convence as pessoas para virem para a salvação é o Espírito Santo. É Ele que faz o trabalho. Ele convence o pecador do pecado. Ele que convence as pessoas que são pecadoras. É o Espírito Santo que entra na vida, no coração, quando o pecador se arrepende. O Espírito Santo, não são as nossas palavras, não é por causa que nós falamos bem ou nós conseguimos convencer. Nós sempre temos que ter essa consciência que quem convence é o Espírito Santo. E é Ele que vive dentro de nós, quando nós aceitamos, quando nós damos a abertura. Ele é o Deus Emanuel que está sempre ao nosso lado, confortando, convencendo, capacitando. É o Espírito que tem todo esse trabalho. Essa obra aí de convidar as pessoas o tempo todo, de estar aí tentando chamar as pessoas para vir para o nosso Senhor, é trabalho do Espírito Santo. Nós fazemos alguma coisa, mas quem tenta convencer é o Espírito Santo. E a gente pode até pensar assim que o nosso Deus teve vários trabalhos. A gente pode pensar assim, que a criação e a manutenção da criação foi um trabalho do nosso Deus. Mas esse trabalho de convidar as pessoas a Ele é maior. Maior do que movimentar, por exemplo, as nações na época lá do Antigo Testamento, tirar a nação de Israel do Egito. Era um trabalho, mas o trabalho que Ele tem de trazer as pessoas a Deus é maior. Maior até do que conservar a natureza, os planetas, nos seus cursos. Mas por que Deus tem esse trabalho? E olha que é um trabalho que não tem fim. Sempre estão nascendo pessoas, sempre tem pessoas que ainda não conheceram a Ele, mas mesmo assim, Deus não deixa de atrair e de convidar as pessoas a vir a Ele. Por que Ele faz isso? Porque nosso Deus é amor. Nosso Deus quer que todos o conheçam do amor dEle. E esse trabalho, Ele tem porque Ele nos ama. Esse fardo de Deus é devido ao amor dEle. Se Ele não amasse a gente, Ele simplesmente deixaria a gente viver por nossa própria conta, nos nossos pecados, tomando as nossas próprias decisões, mas Ele nos ama, Ele quer que nós estejamos próximos a Ele. Então, o primeiro aspecto aí que nós vemos nesse convite é esse fardo, esse trabalho do nosso Deus, querendo e chamando as pessoas para vir a Ele. Mas não, como eu falei, não é só um trabalho do Espírito Santo. Nós também, como igreja, nós também temos aí uma parte aí nesse trabalho. Porque nós lemos lá, o Espírito e a noiva dizem vem. E a noiva aí, quem é? É a igreja, somos nós. A noiva que também deve estar chamando, deve ser um instrumento de anúncio, através da igreja que as pessoas vão ouvir.
É a igreja que deve estar convidando as pessoas. Essa é a maior responsabilidade da igreja. Muitas vezes a gente acaba desviando o foco da igreja para outras coisas. Ou até o nosso próprio foco. Eu estou ocupado, eu não consigo fazer uma obra de Deus, não consigo, porque eu estou muito ocupado fazendo outras coisas. E olha, muitas vezes a gente tem que pensar também na visão do inimigo, achando, é bom que ele se ocupe mesmo, porque aí ele não vai fazer o que a palavra está falando, que é chamar. Hoje em dia, é tão fácil nós nos ocuparmos, nós temos acesso a muita coisa. Antigamente, máximo tinha a televisão, a gente só podia escolher um canalzinho, poucos canais que poderiam. Agora a gente tem TV a cabo, internet com um monte de coisa. Se a gente puder, a gente se fica ocupado o tempo todo, vendo, lendo. E o inimigo gosta quando nós nos ocupamos e acabamos esquecendo dessa tarefa que a palavra de Deus coloca também para a igreja. Nós, como igreja, devemos também chamar as pessoas ao nosso Senhor. Muitas vezes, como igreja aqui também, como organização, muita formalidade, muita cerimônia, acaba nós colocando o nosso foco na formalidade ou na cerimônia e esquecemos do objetivo principal, que é chamar as pessoas a Cristo. Muitas vezes a gente faz muita programação para entreter os irmãos e esquece do objetivo principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas nós vemos que têm um foco no dinheiro, têm um foco nos negócios da igreja e esquecem de chamar as pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos esquecer que a função principal da igreja é convidar as pessoas, chamar as pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E é até interessante que tem uma partezinha nesse versículo. A gente começa lendo assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aqui nós estamos vendo o próprio Senhor dizendo, vem. A igreja dizendo, vem. E também tem uma parte aqui, escrita: e todo aquele que ouvir, diga, vem. A gente pode entender aqui que esse todo aquele que ouvir são as pessoas, os novos convertidos. Eles já ouviram e aceitaram esse convite, e eles também têm que continuar esses convites e chamando cada vez mais pessoas para virem para Jesus Cristo. O que nós temos não é algo para ser guardado, é algo para ser compartilhado. Então nós vimos aí o fardo do nosso Senhor em chamar, que é um trabalho que Ele faz por amor a nós, e nós também vemos que isso também é algo para a igreja. E esse chamado é a maior bênção da humanidade. O que é maravilhoso nós percebemos aqui que está escrito assim: e quem tem sede, venha. O mundo está sedento do nosso Senhor. Nós vemos na própria Bíblia a mulher junto ao poço. Ela ficou maravilhada quando conversou com Jesus e ela entendeu que não era uma água essa material, mas era uma água espiritual. E ela se sentiu satisfeita, que foi a partir daquela conversa que ela saiu e começou a pregar. Ela obedeceu, mesmo não tendo isso ainda escrito, ela obedeceu esse convite, essa obrigação da igreja. Ela saiu e chamou. Foi chamar as pessoas anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo. A única exigência para vir e atender esse chamado aqui é ter sede. E quem tem sede, venha. Não importa o seu estado, não importa como você está, quem você é, qual posição você tem.
Não importa se você mora aqui ou se mora do outro lado do mundo. A única exigência é ter sede. Qualquer pessoa pode vir, independente de pecado, independente do que você tem, basta ter sede. Independente da posição social, independente da posição financeira. Quem tem sede, venha. Essa é a maior bênção da humanidade e está acessível a todos. E o maior negócio da vida que nós podemos ver é que está escrito: receba de graça da água da vida. Que maravilha, nós temos acesso a essa água da vida, essa dádiva maravilhosa. E por que é de graça? Não é de graça, isso é de graça para a gente, mas ela não foi de graça. O preço já foi pago pelo sangue de Jesus lá na cruz. A água é de graça para as almas sedentas, mas o preço foi pago lá na cruz. Em Isaías 55, no versículo 1 está escrito assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro, sem custo. Era o convite: venham e fiquem satisfeitos. Nós vamos ficar satisfeitos com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a água da vida que Ele nos proporciona. Para finalizarmos aqui, esse chamado aí é para aqueles que estão sedentos, aqueles que precisam dessa água viva. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele convida: venha e tome da água da vida. E o chamado é para nós que já estamos desfrutando dessa água. Nós precisamos aprender a fazer esse convite e cada vez mais chamar mais pessoas para virem desfrutar dessa água da vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar sobre isso que nós acabamos de aprender. Tem sede, diz que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede,
Senhor, que nós possamos entender que o próprio Senhor chama as pessoas a virem beber da água que Tu oferece. E que nós possamos também entender que essa é uma tarefa da Tua igreja. Nós, como igreja, temos essa tarefa de chamar as pessoas. Venham à fonte, que é o nosso Senhor. Que nós possamos, Senhor, praticar, Senhor, essa tarefa. Que nós possamos ser receptivos àquelas pessoas que virem buscar da água da vida que vem de Ti, Senhor Jesus. Que nós, como igreja, possamos entender que essa tarefa não é uma tarefa que tem fim. Nós temos que fazer isso até a Tua vinda, Senhor. Que Tu, Senhor, abraças a todos e nós possamos, Senhor, receber todos esses que têm sede e, Senhor, para podermos desfrutar juntamente, Senhor, com a Tua igreja. Como é bom poder, Senhor, desfrutar da Tua água, da água que vem de Ti. Que nós possamos, como igreja, praticarmos, Senhor, essa tarefa. Em Teu nome e para a Tua glória, nós oramos. Amém. Temos pedidos?